Saudações a todos, que a paz esteja conosco. Mais uma vez, vamos agradecendo a Deus, agradecendo aos bons amigos espirituais que nos intuem nesses estudos, que possamos mais uma vez, unindo mentes e corações, fazer reflexões do estudo de hoje, dando continuidade ao livro dos Espíritos. Já estamos no livro segundo, capítulo 6, Vida Espírita. Nós já vimos o primeiro tema, que é Espíritos Errantes, o segundo, Mundos Transitórios, e estamos no terceiro tema, vimos também percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, e hoje nós vamos para o ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Esses ensaios teóricos, esse é o terceiro ensaio teórico de Kardec, desde da primeira pergunta até aqui. Esses ensaios teóricos são ensaios bem profundos, e eu sempre lembro, né, que aqui não tem nada mediúnico. Aqui é uma reflexão de Kardec, onde ele vai fazer esses ensaios, né? Então aqui ele vai abordar aqui esse tema, né, sobre o ensaio teórico. Vamos compartilhar a tela já, que a gente já vai aproveitando, já vai fazendo a leitura e já vai fazendo também os comentários. Fiquem à vontade para me interromper. Pode levantar a mãozinha aí. Quem não conseguir levantar a mãozinha, me interrompam pelo microfone mesmo, não tem problema. Quando você fala que é o ensaio de Kardec, na verdade é o ensaio de Kardec com a supervisão dos espíritos superiores. Eu imagino Kardec escrevendo e reescrevendo esse artigo algumas vezes. É isso mesmo, Fernando, mas até aproveitando a tua fala, aquela questão, né, que às vezes a gente... Eu acredito que nós aqui, ou qualquer pessoa que esteja fazendo um estudo mais aprofundado, já percebeu isso há muito tempo, que Kardec não era um secretário dos espíritos, porque a gente ainda tem aquela coisa, né? Do sagrado, né? Então, parece que, sabe, a gente ainda não perdeu essa religiosidade, né? A gente quer dar tudo a questão dos santos, dos espíritos, não sei o quê. E a gente vê nesses ensaios teóricos e em outros momentos. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê muitas passagens do céu e inferno. Aqui dentro do Livro dos Espíritos, os ensaios teóricos. Quando eu falo que é texto de Kardec, é que Kardec ele não teve participação de espírito dando comunicação e mandando ele anotar isso aqui. Isso não é psicografia. Isso que é trabalho intelectual dele, né? Como você falou, supervisão no sentido de que depois de pronto, ele sempre pergunta para os espíritos como está a obra, se precisa fazer alguma coisa ou não. Mas isso é da lavra dele. Tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, trecho não, tem um documento, né, que é uma carta de Kardec, que está lá na Universidade de Juiz de Fora, né, que estão os documentos que estão trabalhando nas traduções. Lá tem as cartas referentes justamente ao período que ele se isola, né, para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muitas pessoas pensam que o Evangelho é lavra dos espíritos. Não é. Aquilo ali é texto puramente de Kardec. Ele coloca as instruções dos espíritos que ele recebeu muito antes. Você vê as comunicações na Revista Espírita que não é de 64, enquanto ele estava fazendo o Evangelho. Mas o texto é dele. E isso fica muito patente que é dele, porque tem um determinado momento em que ele fica preocupado. Justamente, ele quer uma supervisão, ele quer saber como é que está indo a obra, porque ele está sozinho fazendo o texto. Ele escreve para Meli. Nós apresentamos isso, inclusive, no estudo do Evangelho. É só voltar lá no canal, no nosso canal do YouTube e ver os estudos sequenciais, quando a gente vai fazer a apresentação do Evangelho, né? Como é que o livro foi escrito. Então, tem um determinado momento que, nas cartas que ele está se correspondendo com a Meli,
ele aproveita e pede para que um dos médiuns da Sociedade Espírita de Paris, Parisiense de Estudos Espíritas, é, faça uma comunicação com o espírito da verdade, né, para saber a quanto anda. Né? Então, a resposta que ele obteve através dessa psicografia é: nós estamos o tempo todo te intuindo. Aquela história, o Kardec era médium, não era médium extensivo, ele tinha intuição. Então, o trabalho estava sendo feito por Kardec com os espíritos ali intuindo ele. Mas ele tinha o livre-arbítrio. Ele que decidia o que que ia, o que que não ia. Aí que está a liberdade, né, do espírito de Kardec, né, de realizar a tarefa. Porque, então, aí a gente começa a perceber como é que foi construído isso, né? O Kardec, ele teve uma participação importantíssima, né? Ele não só colecionou e organizou. Os textos são dele, né? E para encerrar o meu comentário, lembrando uma coisa também que é interessante, né? É, vocês já perceberam que em muitos grupos espíritas, mediúnicos, geralmente quem lida com a parte mais criteriosa, muitas vezes até a comunicação com os espíritos, a organização de estudos. Vocês já perceberam que essas pessoas, a maioria não tem mediunidade ostensiva? Sabe qual é o motivo disso? É um só. Se você está sendo intuído o tempo todo pelos espíritos, você não tem autonomia para fazer uma análise imparcial das comunicações, a criação de texto. É o que acontecia com Kardec. Se Kardec tivesse uma mediunidade, a mediunidade dele poderia interferir no senso crítico dele, entende? Por isso que quando o médium ele está escrevendo uma obra, ele não pode sair por aí publicando a obra que ele escreveu. Ele tem que passar por um senso crítico que ele não tem. Como assim ele não tem? Por causa da interferência dos espíritos. Aí sim, a pessoa vira apenas um secretário do espírito. Olhe para os livros mediúnicos que estão derramados no meio espírita e que são tomados à revelia dos livros espíritas de Kardec, como se fosse a doutrina espírita. Se a mediunidade desse médium for ostensiva a ponto de entrar em êxtase, pior ainda, né? Porque aí ele não vai realmente ter nenhum tipo de senso crítico. Então, o que é mais adequado nesse caso? Ensinado pelos espíritos e ensinado por Kardec. Toda comunicação vindo de qualquer médium que seja tem que ser passado por um controle universal. O primeiro controle é do grupo que está ali. Ver se essa comunicação ela procede, né, e publicar ou não publicar. Então, houve muitas hipóteses trazidas pelos espíritos que Kardec ficou em dúvida. Ele achou até palpável a hipótese, mas ele aguardou o momento certo porque ele queria se certificar com outros espíritos. Então ele não tinha médium é, na gaveta. Não era só puxar, abrir e fazer. Ele tinha que esperar o momento certo, consultar determinados médiums em determinados momentos, até que aquela ideia amadurecesse e ele aceitasse aquilo ali, né? Não mais como uma hipótese, mas realmente como algo verdadeiro, né? E aí ele publicava. Se a gente for ver a quantidade de comunicações que ele considerou apócrifas, né? Foi muito, muito grande a quantidade de comunicações que ele não publicou. Então aí você vê o filtro, né? A gente não tem mais esse controle. Então tem muitas obras derramadas aí que são realmente.
São obras belíssimas até, né? Mas como a gente escreveu outro dia aquele artigo lá, né? A mensagem pode ser bela, pode ser comovente, mas ela tem um fundo, né? Qual é o fundo que ela traz? Qual é o ensinamento que ela traz? Ela não está em choque com os princípios, porque todas as vezes que Kardec considerou apócrifas, é porque ele sempre passava pelo crivo. Qual é o crivo? Se encaixa dentro dos princípios espíritas. Quais são os princípios espíritas? Começa com os atributos de Deus, né? Qualquer coisa que choque com os atributos de Deus, que não está coerente com a bondade, a justiça de Deus, ele já descartava, né? Então, esse controle a gente não tem mais. Na verdade, a gente não tem o controle dos espíritos, mas eu acho que uma coisa é problemática. Vários centros espíritas têm a psicografia, essa psicografia é entregue a todos os membros do grupo, mas como é de um espírito, não se discute, coloca-se como verdade. Ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Como vocês perceberam, o texto é bem longo e o Kardec ele vai abordando a questão e em determinado parágrafo ele vai, né, construindo uma base e ele vai penetrando nos temas de uma forma bem didática. Nós trouxemos aqui uma forma da gente localizar melhor aonde que começa um tema e onde termina o outro e assim por diante. Alguns tradutores fazem isso, outros tradutores trazem realmente só a tradução do jeito que Kardec escreveu, mas nós achamos bem interessante essas divisões aqui. Por exemplo, quando ele começa um ensaio teórico, ele vai falar sobre a percepção da dor, nesse primeiro parágrafo aqui, tá? E a partir desse segundo momento aqui, ele vai falar sobre o perispírito. E já num terceiro momento, ele entra na temática da separação entre o corpo físico e o perispírito e assim por diante. Então, eu acredito que isso facilite muito. Quem tiver a tradução que tem essas divisões aí, né, vocês podem observar. Os que não têm e querem anotar também, eu acho que é bem interessante. Vamos então começar a leitura da questão 257, e aqui ele começa falando sobre a percepção da dor. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se nem se queimar. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito da realidade e até mesmo ocasionarem a morte? Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente não é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor. O cérebro é que guardou esta impressão. Eis tudo. É lícito, pois, admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos dos espíritos após a morte. Então vamos lá, bem devagarinho, né? Vamos entender isso aqui. Isso aqui eu acredito que ficou claro que quem sente dor não é o espírito. A dor está no corpo físico,
A impressão da dor, ainda que a gente tenha um membro amputado, isso realmente eu conheci pessoas que sentem até coceira na mão que não tem mais. E, como Kardec coloca aqui, é a impressão que o cérebro guardou. Porém, ele fala, né? Não é no membro que está a sede do ponto de partida da dor. Mas é justo, é lícito também admitir que alguma coisa parecida ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Então, o espírito, ele pode sentir a dor, ele pode ter a sensação da dor, mas ele não pode ter a dor. Então, quando o espírito fala que ele está sentindo dor, não é mentira, ele está sentindo dor. Mas a dor é real? Não. Mais para frente, a gente vai entender, e eu peço que todos façam esse exercício. A doutrina espírita, ela vai trazer o raciocínio lógico através da ciência, correto? Só que a gente está estudando doutrina espírita, a gente não está estudando só as leis físicas para dar suporte à ideia do fenômeno no plano material. Porque tudo parte de leis naturais, por isso que não existe o sobrenatural nem o maravilhoso. Tudo tem uma explicação. O esforço que a gente tem que fazer agora é entender outra lei que está sendo trazida pelo Espiritismo. A lei que rege o plano espiritual. Isso não está na alçada da ciência. Isso está na alçada do Espiritismo como uma ciência que estuda as leis espirituais. O esforço que a gente tem que fazer é procurar ver o espírito de uma forma mais abstrata. Porque quando a gente começa a falar sobre, é uma energia, energia é matéria. A física quântica explica o espiritismo, o espírito. Não, física quântica trabalha com a matéria. A gente tem que entender o que os espíritos estão trazendo para a gente. Então, quando ele fala do sofrimento do espírito, ele fala, é justo admitir que realmente o espírito sofra, mas qual é o esforço que ele tem que entender aqui? Primeiro, é uma sensação que ele guarda, porque ele não pode sentir. Ele não tem mais nervo, não tem mais carne. Então ele não pode sentir a dor, nem que ele queira, tá? Mas ele vai ter aquela impressão. Ele ainda está muito ligado à matéria, então ele vai estar sofrendo. E uma outra dor, que é essa precisando de uma abstração maior, que é a dor moral, que é um sofrimento até maior do que o sofrimento físico. Então ele sofre com as duas coisas, com a impressão do que causou a dor no corpo físico e a dor moral do estado que ele se encontra. Seguindo, a gente já entra com relação ao perispírito aqui. Então ele vai falar aqui, ó, um estudo mais aprofundado do perispírito, porque o perispírito é que é a, a, a base para a gente compreender todos os fenômenos que ocorrem. Então, quando ele fala aqui, um estudo mais aprofundado, né, do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, tal como nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia tão frequente que ele tem de que ainda está vivo, no quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e tantos outros fatos vieram lançar luz sobre essa questão, motivando as explicações que passamos a resumir. Então, o ponto de partida para a gente entender esses fenômenos é um estudo aprofundado do perispírito. Lembrando que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, 1857. Para que a nossa compreensão
ela se amplie, a gente precisa estudar o capítulo 14 de A Gênese. Lá, o Kardec vai fazer um estudo bem aprofundado. E eu diria que ali o estudo do perispírito está completo. Porque aqui no Livro dos Espíritos você vai ver 3, 4 questões só que ele fala. Ele desenvolve melhor esses fenômenos, ele explica melhor os fenômenos através do perispírito no Livro dos Médiuns, que já é o segundo livro, né? Mas aqui a gente está fazendo a leitura ainda no Livro dos Espíritos, e ele já esclarece muita coisa com esse artigo aqui. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo, como nós já sabemos, né? Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quinta essência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, pois esta reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos, que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. Daí, o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não se confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Apenas por termo de comparação, podemos tomar estas últimas e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corpóreo, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e de calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Já vimos os já os vimos atravessar chamas sem nada experimentarem de penoso. A temperatura, pois, não lhes causa nenhuma impressão. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais que uma vaga lembrança, como vamos ver. Eu fiz a leitura na íntegra para não quebrar muito o raciocínio, né? Senão a gente vai quebrando e o texto fica, às vezes, mais difícil da gente entender, né? Mas vamos voltar aqui um pouquinho nessa parte aqui do perispírito e vamos fazer algumas considerações, né? Aqui a gente vai lembrar que a gente vai estudar que o que dá origem a toda a matéria, ou seja, a matéria elementar, ela vem a partir do fluido cósmico universal. Cada planeta tem o seu fluido cósmico universal que vai dar origem a toda a matéria. Os espíritos, quando encarnam num planeta como o nosso, nós precisamos agir na matéria. Então, o perispírito, por mais quintessenciado que ele seja, ele ainda é uma espécie de matéria para os espíritos. Conforme o grau de elevação dos espíritos, ele vai se tornando cada vez mais sutil. A nossa humanidade ainda tem um perispírito de acordo com a evolução que nós, espíritos que encarnamos aqui, tem. Então ele vai se revestir do quê? Ele vai se revestir do perispírito desse planeta. Até os espíritos mais elevados, quando eles vêm para o nosso planeta, eles também têm que se revestir do perispírito desse planeta. É aquela ideia, né? Se você vai fazer mergulho, você tem que colocar
né, a roupa de mergulho. Se você vai enfrentar o fogo, como os bombeiros, você tem uma roupa adequada, né? O que vai diferenciar é qual o espírito que está encarnando. Ele pode ser mais elevado, pode ser menos elevado. Então, quando ele começa aqui lembrar, né, que o perispírito ele é tirado do meio ambiente do fluido universal. Ele lembra também que o perispírito participa da eletricidade, do fluido magnético e assim por diante, né? Então, a outra coisa aqui para a gente também refletir, e que vai de encontro com os últimos estudos que nós fizemos, principalmente na Gênese, sobre a visão, lembra? Visão e audição. Como é que o espírito ele vê? Você encarnado no corpo físico, você vê pelos olhos. Então está localizado no corpo, numa região determinada. Tanto é que se você tiver alguma coisa atrás de você, você tem que virar, porque a visão está localizada. Você precisa virar, senão você não enxerga. O espírito, ele vê de uma forma geral. Então não está localizado o espírito não tem órgão, ele vê pelo espírito dele inteiro. Então, todas as sensações que ele sente são generalizadas. Por isso que ele fala aqui, destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. O que é tornar geral? É o que a gente acabou de falar. Se o espírito não tem olho, não tem boca, não tem órgão, ele vê pelo perispírito todo. Dependendo da elevação do espírito, do grau de entendimento que esse espírito tem, ele entra numa certa confusão porque ele vê o corpo dele morto, mas ele, como espírito, ele se vê vivo, né? Aquelas pessoas que não têm esse preparo, não têm esse entendimento, então ele entra numa perturbação, dependendo do grau, de elevação desse espírito, do entendimento que ele tem, e também dependendo do tipo de morte. Por isso que tem sensações muito penosas. Ele sente dor? Sente. Mas não é dor física, é a sensação daquela dor. Mas aqui para baixo, ele vai inclusive falar, né, que ele não sente mais dor na cabeça do que no pé. Está generalizado. Mas se ele levou um tiro, ele vai acusar dor no lugar que ele acha que ele levou o tiro. Aquele espírito que desencarnou e se acredita vivo, como aquele exemplo da revista que a gente estudou, que ele pegou até trem, Legal. certo? Uhum. A percepção dele fica mais limitada, né? Ele se sente ainda com os órgãos, né? Ele se sente completamente vivo. Mas a percepção dele, apesar de ser por todo o espírito, Espírito. na verdade, na verdade, ele vê como se tivesse olhos. Sim. Olha, isso é interessante que você levantou, por quê? No livro dos médiuns, o Kardec ele está estudando os fenômenos de transporte. E tem um espírito que fica jogando pedra lá. Vocês lembram desse caso? Aí ele resolve entrevistar esse espírito. Por que que ele está fazendo aquilo? E o mais interessante, Kardec quer saber como ele consegue fazer aquilo. Ele dá as explicações do jeito dele. Ele sabe produzir o fenômeno. Só que ele dá a explicação para Kardec. Inclusive, ele fala de onde que ele vai pegar o material, como é que ele faz e tudo. Nesse momento, São Luís faz uma parte com Kardec e fala: esse espírito, ele sabe produzir os fenômenos, mas ele não tem cognição para te explicar. Então, Pierre Legai, ele morreu, mas ele não se conscientizou da morte. Então, quando ele viu que ele continuava, ele se via vivo no plano espiritual, ele simplesmente continuou. Então ele pegava trem, foi visitar a família
amiga lá, que era do casal Delane, né? Agora, o que que aconteceu naquele processo? Se vocês forem lá na Revista Espírita, é muito interessante ler ali na íntegra e com muito cuidado. Eles perguntam: como é que você pagou o ônibus, o trem? Por que que você. Aí começa a fazer perguntas e chega num ponto que ele fala: mas você falou com uma pessoa que está lá na casa, né, da fulana. Você já se deu conta que ele morreu? Aí ele fala: é curioso, né? Agora eu não sei como é que eu falo com ele. A partir daí ele começa a ficar perturbado. Então, quer dizer, se você perguntar para ele como é que ele come, como é que ele troca de roupa, ele não vai, sabe? Porque a mente dele vai criar um estado em que ele vai acreditar que está tudo normal. Então, por isso que quando você, em reuniões mediúnicas, tem a oportunidade de conversar com esses espíritos, é aquela história, você não vai chegar com o espírito e falar: ei, cara, você morreu. Porque senão ele morre de novo, né? Do coração, né? Então, você vê a caridade. Quantas reuniões mediúnicas fizeram com o Legai? Foram mais de 3 comunicações com ele. Paulatinamente, você vai conscientizando aquele espírito. Você vai conversando com ele, mostrando para ele chegar à conclusão. E foi o que aconteceu. Então, o depoimento dele é bem longo, e no finalzinho, essa questão dele estar se comunicando com pessoas que já morreram, que ele sabia que já tinha morrido. Chega no momento que ele fica tão perturbado que depois o espírito que estava auxiliando a comunicação, ele falou: olha, tipo assim, não dá mais para continuar o diálogo com ele, porque ele está num estado de perturbação, porque ele começou a se dar conta que ele está morto. Aí, nesse momento, entra o amparo dos mentores. Então, nada é brusco na natureza, né? Tudo tem um caminhar natural. Então, quando a gente vai esclarecer um espírito desse, o passo a passo que a gente tem que seguir é o que o casal fez, o casal Delane, nas reuniões familiares, né? De aos poucos ir conscientizando. Então, os espíritos, eles até produzem fenômenos, mas não sabem explicar. Porque tudo é pelo pensamento. Você pensa, você cria. Mas uma pessoa que está num estado desse, ele está pensando, ele está criando, porque ele estava com a muda de roupa dele. Mas se você perguntar: cadê tua mala? A mala não está mais lá. Aí perguntaram para ele: você não pagou a passagem? Ele falou: ué, eu achei que você tinha pago, porque eu fui para o segundo andar do vagão e o guarda nem me cobrou. Aí ele começa, sabe? Por quê? Porque não está vendo ele, né? Então, aí, lendo esses artigos, e quem participa de reunião mediúnica que já dialogou com esses espíritos, isso fica muito claro. Então, quando a gente fala que não existe uma região localizada no plano espiritual, não existe mesmo. É uma criação do espírito. Então, como esse espírito pegou trem, levou muda de roupa, ele não sabe explicar. Então, quando um espírito relata que ele está lá numa região que deram o nome de umbral, aquilo é realidade para ele. Então, qual é a posição da doutrina espírita em relação a esses espíritos? Alimentar essa fantasia ou, paulatinamente, fazer com que o espírito tome consciência? O trabalho que você fazer é conscientizar o espírito, fraternalmente, sem que haja um choque, né? Agora, se você fica alimentando essa ideia de umbral, de cidade espiritual, você não vai auxiliar esse espírito, né? Ele vai continuar preso numa monoideia. E tem outra coisa. Às vezes, os lugares que o Pierre Legai ele estava na Terra, é diferente, né? Mas tem espíritos que acham que estão nessas regiões de inferno, porque elas acreditavam que elas iam para o inferno. Outras acreditavam que elas iam dormir e esperar o juízo final.
Tem espíritos que ficam dormindo, né? Elas ficam. Então, para você ver que é um magnetismo produzido pelo próprio espírito nele mesmo. Então, ele entra numa situação de auto-hipnose, de automagnetização, ou a famosa palavra que a gente usa, a monoideia, né? Preso sempre na lembrança, o suicida sempre vai estar lembrando o ato, o assassino sempre vai estar olhando para a mão com sangue, com a faca, como tem depoimento na Revista Espírita aí no Céu e Inferno. Mas ele ainda está com a faca, né? Existe faca no plano espiritual? Não. A criação, a imagem dele, que ele está preso ali. Então, é justamente nesse momento que, numa reunião mediúnica, você tem que amparar, né? O primeiro ponto aí é, é você acolher esses espíritos, entender a situação deles e, paulatinamente, você ir trabalhando com a consciência deles, para que ele se liberte. Porque se você ficar alimentando isso, não tem fim, né? É o remédio amargo que você vai ter que dar em doses homeopáticas. Então, eu acredito que aqui fique bem entendido isso aqui, né? O espírito pode sentir dor? Não, mas ele pode ter essa impressão. Então, eu acredito que o primeiro ponto aqui é a gente separar o que é dor física do que é sensação da dor no espírito e a dor moral. Nenhuma delas é matéria, né? Não está agindo na matéria, está agindo em cima, né, da psique daquele espírito. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É mais uma lembrança do que uma realidade. Lembrança, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais que uma vaga lembrança, como vamos ver. Então, quer dizer, em alguns casos, tem algo mais do que uma lembrança. E agora, a partir daqui, ele vai falar sobre a separação entre o corpo físico e o perispírito. A experiência nos ensina que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Não acredita estar morto porque se sente vivo. Vê seu corpo de um lado, sabe que é o seu, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação, essa situação dura enquanto existir algum laço entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia: não estou morto, e acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, seguramente os vermes não ruíam o perispírito, e ainda menos o espírito, mas apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, havia uma espécie de repercussão moral que transmitia ao espírito a sensação do que se passava no corpo. Por isso que ele fala, né? Que há uma sensação, mas não é mais uma sensação física. Repercussão talvez não seja o termo adequado, pois poderia dar a ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo ao qual o perispírito ainda continuava ligado, o que lhe causava a ilusão, que ele tomava por realidade. Assim, não se tratava de uma vaga lembrança, já que em vida ele não fora ruído pelos vermes. Era uma sensação atual. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. O espírito ele já foi ruído por um verme para ele saber? Não. É o Kardec fala, né? É, é a ilusão
Ele está vendo o que está acontecendo e aquela ilusão, ele produz essa sensação. Mas não é mais uma sensação física. Aqui vamos falar sobre o perispírito, sensações e emoções. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito. Em vida, está encarnado, né? Que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto o corpo, nada mais sente, visto não haver mais nele espírito, nem perispírito. Ou seja, no corpo físico não tem mais espírito, nem perispírito, certo? Houve o rompimento, chegou a morte. Aonde que está o fluido nervoso? Onde que está a dor, as sensações? Ficou no corpo. Então, uma vez morto, o corpo não sente mais. Visto não haver mais no corpo o espírito nem perispírito. Desprendido do corpo, o perispírito experimenta a sensação, mas como já não lhe chega por um conduto limitado, torna-se geral. Ou seja, não é mais o fluido nervoso, né? Por quê? Se você fura a mão, recebe um ferimento em alguma parte do corpo, o fluido nervoso indica onde está a dor. Por isso que a gente fala, né? Que quando a sensação no espírito, através do perispírito, é geral. Ora, não sendo o perispírito, na realidade, mais do que simples agente de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência. Deduz-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele não sentiria mais do que um corpo morto. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda a sensação dolorosa. É o que ocorre com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Vocês me permitem, só para... Mário, Pois não. preciso fazer uma colocação aqui. Isso sempre me chamou a atenção. Ah, deixa eu voltar E eu lá. não, e eu não lembro bem, vou ser bem sincera. Com certeza, se no capítulo 14 da Gênese, Kardec clareia mais isso aqui. E tanto no céu e inferno, as comunicações ali dos espíritos. Porque quando ele fala aqui, ó, como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito. Eu, eu fico muito encucada com essa frase aqui. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito. Eu não consigo entender essa explicação aqui. Havia uma espécie de repercussão moral. Eu sempre pensei comigo mesma. Peraí, se ele já está morto, a perturbação aí é que vem aqueles níveis de quando o espírito desencarna. Se ele é mais purificado, menos purificado, mais evoluído, menos evoluído, e o desprendimento da matéria. Não, há um desprendimento total quando tu morre. Mas o espírito pode ficar ali junto ao corpo, porque ele é muito material e não percebe que morreu. Então, essa repercussão dos vermes roendo ele é moral, é um sofrimento não moral, é como se fosse físico, mas é um sofrimento moral, É moral, a palavra é essa mesmo. é um sofrimento moral. Sim. Então, eu não consigo entender essa colocação aqui, Eu vou porque tentar, depois me explica. eu vou tentar te colocar o que eu penso aqui, né? Ele está trazendo, no meu ponto de vista, ele está trazendo dois casos aqui. Quando ele fala que ainda não se desprendeu, ainda está no processo. Então ele fala que tem uma repercussão.
Mas o que a gente está tratando de uma forma mais geral é a partir do momento que ele não tem mais ligação nenhuma. Aqui, quando ele traz, é só um exemplo, né, dizendo que, às vezes, o espírito ainda não pode estar completamente separado do corpo, em alguns casos, e ele ainda tem essa repercussão, porque ainda tem um fluido nervoso. Ele pode até estar sentindo aquilo, né, num determinado momento. Porém, passado esse momento, onde há já o desprendimento total, ele vai continuar impressionado com essas imagens. Tá? Eu não me apeguei à ideia, né, que há esses casos que a pessoa fica ainda ligado. Por quê? Uma vez que interrompeu a vida biológica, não tem como ele ficar preso ao corpo. Ele Pois pode é, ficar, ele pode ficar ao lado dos despojos. isso, Aí sim, né? Ele pode até ficar preso nesse sentido aos isso. despojos, porque Aham. ele se acredita ali. Ele está vivo aqui, mas ele se acredita lá, né? Aí sim, Sim, mas porque aí vem, né, Mário, aquela situação. Ah, não faz queimar o corpo, sabe? Não faz cremação, porque pode haver, sabe? Daí surgiu aquela confusão no mundo espírita, é, né? eu Porque, na deixei, realidade, o espírito pode estar ainda preso àquela imagem do corpo ali, sim. Ó, mas né? você bem ressaltou, né? E eu também ressaltei logo no início do estudo. Essas questões, elas vão ser mais entendidas já nos próximos, Isso. Aham. principalmente nas revistas espíritas, e a compreensão maior vai quando a gente vai estudar realmente os fluidos. Isso. Mas aqui, no meu ponto de vista, aqui a gente não se deve Não, prender essa ideia, porque gerou isso, essa se outra ideia. prender literalmente ao que está escrito aí, né, Mário? É, Isso. exatamente. Então, por isso que eu estou chamando a atenção aqui. Vamos ler com calma e separar o que é físico e o que é perispiritual. E do espiritual, começar a compreender o que é a dor moral e a sensação, né? Mas não é sensação física. E aqui, só para arrematar o que a Nilce trouxe, que eu acho que foi muito importante, há casos que realmente a vida está por um fio. Aliás, tem um momento que ele vai falar isso, né? E ele fala literalmente é isso, né? O espírito está ali por um fio, porque ele está se desprendendo. Mas o espírito que ainda está muito apegado naquela situação, ele tem essa sensação. Mas ele não vai ficar ali grudado com o espírito. Ele fica. O rompimento ele vai existir, porque uma vez morto o corpo, não tem como você ficar preso. Ele pode ficar preso, né, pela impressão aquela morte, o que o corpo dele está produzindo, ele pode ficar. E aí o Kardec até usa uma expressão, né, que isso pode acontecer até como castigo. Entenda-se bem o castigo já ressignificado aqui dentro do nosso vocabulário, né? Um castigo, não de Deus, um castigo pelas consequências de que esse espírito em vida ele fez, né? Então, se ele está ali do lado do corpo, não é porque ele está preso ao perispírito, é porque ele se sente preso ali, né? Então, vamos tomar as coisas com cuidado aqui, né? Eu ia voltar um pouquinho aqui, né? Porque o Kardec ele fala duas vezes aqui. O espírito que possui a consciência, ele fala: olha, vamos. Se a gente levantasse uma hipótese, né? Porque o espírito, a sensação ainda está no perispírito. Mas se a gente fosse pensar o espírito sem perispírito, esse não sentiria absolutamente nada. Porque as sensações ainda estão no perispírito. Porque ainda está muito denso, ainda guarda aquelas impressões. Mas dor física não, são impressões, né? E aí ele ressalta, é o que ocorre com espíritos completamente purificados. Como ele tem um perispírito mais sutil, ele não guarda sensação nenhuma.
Mas olha o grau de elevação desses espíritos. Então, o sofrimento para espíritos como nós, que estamos encarnados aqui no mundo de provas e expiações, ainda nessa faixa de evolução, o nosso perispírito ainda é. Então, a gente ainda guarda muitas impressões. Mas a partir do momento que você tem consciência disso, né, quanto mais você tem conhecimento dessas coisas, menos sofrimento você vai ter. Porque imediatamente você se reconhece como espírito. E você olha para o seu corpo, agradece, porque ele foi um veículo de instrução para o teu espírito, e você segue seu caminho. Vou dar só um exemplo, tá? E aqui, o meu intuito é como eu falei, eu não quero demover ninguém de acreditar ou deixar de acreditar em obras mediúnicas. A minha intenção aqui não é demover ninguém de nada. A nossa intenção aqui é fazer estudo da doutrina espírita, entender o que é o espiritismo. Fizeram uma pergunta aqui, né? Um leitor pergunta-nos se é verdade que Emmanuel, ao tratar da cremação de corpos humanos, mudou de opinião com o passar dos anos. Quem responde é o senhor Astolfo O. de Oliveira Filho, né? Ele escreveu isso num blog que ele tem e foi publicado aqui no site do Consolador. Sim, ele mudou de ideia. O então mentor espiritual do Chico mudou de opinião no tocante à cremação, mas tão somente com relação ao tempo. Mas ele só mudou de opinião com relação ao tempo, que seria ideal do tempo depois da morte até o procedimento para cremação. Então, em 3 momentos, ele vai falar, a primeira vez em 1936, quando lhe perguntaram, sente-os desencarnado efeitos da cremação de seus despojos mortais? O Emmanuel respondeu, geralmente nas primeiras horas do pós-mortem, ainda se sente o espírito ligado aos elementos cadavéricos, laços fluídicos imperceptíveis ao nosso poder visual. Ainda se conservam unindo a alma recém-liberta ao corpo exausto. Esses elos impedem a decomposição imediata da matéria. E por esta razão, ele está dizendo que mesmo morto, ainda tem uma ligação. Por isso que a Nilce deve ter falado aquela observação lá atrás, para não confundir com isso aqui. Mas ele tomou como princípio que mesmo morto, o cara está lá ainda, grudado no. E o que foi que a gente racionalizou aqui com Kardec? O espírito ao lado do corpo, ele vendo, ele tem a sensação, mas não é a dor física. Ele tem a sensação porque ele está lá. Mas ele não está mais ligado no corpo físico. E o Emmanuel fala que ele está. Os elos impedem decomposição imediata. Imagina, você morta ali e você não se decompõe porque o perispírito está grudado lá. É por esta razão, na maioria dos casos, o espírito pode experimentar os sofrimentos horríveis, oriundos da cremação, a qual nunca deverá ser levada a efeito antes do prazo de 50 horas. Tá, isso daqui foi publicado no livro Palavras do Infinito, capítulo 35. 5 anos depois, em 1941, Emmanuel respondeu: na cremação faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital. Nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. O livro O Consolador, pergunta aqui, 151. 30 anos mais tarde, em 71, o tema agora foi submetido ao médium, não mais ao espírito. Mas o Chico não tinha autonomia nenhuma sobre o raciocínio dele. Ele vai responder baseado no que Emmanuel passou para ele. Já ouvimos Emmanuel a esse respeito que a cremação é legítima para todos aqueles que a desejem, desde que hajam pelo menos 72 horas. Tá? Isso daqui foi falado no Pinga Fogo. Tá? Bem, o ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Vamos partir do princípio que esses espíritos, como bem lembrou a Clarice, eles sentem isso, realmente. Esse cuidado, mesmo de 72 horas,
aliviaria? Não aliviaria. O que é 72 horas do nosso tempo para um espírito na erraticidade? Começa por aí. Então não tem como você predeterminar um tempo daqui para lá, entendeu? Primeiro ponto. Então, por que que você vai estabelecer? Segundo, esses espíritos podem sentir a cremação? Podem, mas eles não vão se queimar. Porque se eles se queimassem, não tinha um japonês no plano espiritual, porque todos os espíritos tinham sido queimados. Então ele não queima. Tudo bem que vamos dizer que o Emmanuel, muito piedoso, né, ele está preocupado com esses espíritos que, sabe, que estão passando aí por essa experiência, não são tão elevados, estão muito apegados e tal. A instrução não foi para esses espíritos, a instrução é geral. Ele pega esse princípio que ele bolou e ele toma isso como um princípio geral para todos os espíritos. E a gente vê que não é assim. Agora, se você parar para pensar, olha o desserviço. Quantas pessoas acreditam nisso aí e passam a ter que conservar o corpo 72 horas? Se você pega os brasileiros que estão aqui, acreditam nessa coisa que o Emmanuel falou, aqui tem dia certo para cremar. Não é assim, liga lá e eu vou cremar alguém. Às vezes, tem dias que o corpo vai ter que ser cremado no dia seguinte. Tem dias que vai demorar 3 dias. Depende, entende? Então não tem aquele negócio, né? Agora eu te pergunto, imagina uma pessoa que leu isso aí e teve o filho cremado no dia seguinte. Aí eu te pergunto, a doutrina é consoladora? Eu já ouvi pessoas falando que sofreu mais porque a pessoa sofreu na cremação, a pessoa morta, né? Mas que ela vai ficar com a dor de que o filho, além de ter morrido, e o pior é que há casos de suicídios que a pessoa é cremada em seguida. Pronto, ferrou. O cara tá no umbral, ainda tá todo chamuscado, né? Então, agora, outra coisa, outra observação. Independente se o Emmanuel está certo ou errado, eu vou levantar uma questão aí. Escala dos espíritos. Espírito superior, que se auto-intitula o Emmanuel, muda de opinião sobre uma resposta? O que me chamou a atenção foi exatamente que, enquanto o espírito está ligado, ele interrompe, certo, a deteriorização do corpo. Pois Ou é, seja, o espírito não pode impedir da lei natural se desenvolver. Essa é a pois é. questão. Olha, se a gente fosse esmiuçar isso aí, trazer outras ideias, que existe uma equipe espiritual para, sabe, separar os pontos do ligamento. Não é isso que André Luiz fala, que toda morte tem lá alguém separando? Então, para que todo o trabalho de Deus ter elaborado justamente a formação do perispírito do jeito que é, o desligamento do corpo, se precisa agora de enfermeiro para tirar ponto? Você tem que ficar com o que diz a lei. A lei diz no mínimo 24 horas e, dependendo dos trâmites legais, atinge 72 horas. Fique com a lei que dá mais certo. Ah, tem uma coisa muito importante que a Clarice acabou de trazer. Exatamente, existe uma lei, O entendeu? mínimo Então, você é também desde tem que aqui. obedecer a lei. Isso, mínimo. Vai ver É, que eles mudaram de ideia para obedecer a lei, né? exato. A questão da lei. É, porque dependendo do estado sanitário na antiguidade, era imediatamente. Depois o mínimo reduzido 24 horas. E a lei ficou 24 horas no mínimo. E dependendo da demora da papelada, autorização, trâmite legal mesmo, atinge 72 horas. Eu acho que se a gente realmente começar a voltar para os estudos, olhar para o que o Espiritismo. A proposta do Espiritismo é muito mais ambiciosa do que mudar uma casa espírita. Ela está aí é para mudar a humanidade. Agora, pretensioso é aquele que acha que vai mudar a humanidade. Eu não sou esse pretensioso.
Eu acho que a gente tem que trabalhar dentro do nosso entorno, né? Dentro das nossas possibilidades, né? Olha, eu acho que a gente não pode ser conivente, certo? A Exatamente. palavra certa é essa. Porque, na verdade, isso não é um erro, é um projeto de certos espíritos de engessar a doutrina espírita, para evitar a evolução dos próprios, da, da própria evolução dos espíritos. Eu entendo desse jeito. Retomando lá no começo, quando os espíritos falaram para Kardec que existia um projeto. É isso. Pois é, e a gente não sempre ressalta que o ataque não é mais externo, é interno. Porque quem está dando tiro no pé é espírita. Não precisa mais. A igreja não perturba mais a gente, cara. Quem perturba a gente é o próprio espírita, que está no centro espírita falando de Emmanuel. Né? Lê as obras, compara o que eles escrevem. Outra coisa, vamos parar de falar de espírito? Fala do médium também. Ele foi um homem bom, talvez muito superior a mim, enquanto ser humano, pela bondade, mas a gente não está falando do homem. A gente está falando do médium, que tinha uma mediunidade estática, que enquanto ele estava flutuando no ar, o Emmanuel escrevia. Êxtase, completo êxtase. Livro dos Médiuns, qual é a mediunidade menos confiável? Êxtase. Porque o Chico escreveu sobre um umbral, mas a Teresa d'Ávila escreveu sobre o inferno. Mesma coisa. Vê a obra de Teresa d'Ávila, lê a obra dela. A descrição é a mesma. Só que o cunho dela era católico, né? E a ideia desses espíritos é uma ideia adaptada ao espírita. Bem, eu vou dar já como terminada a nossa reunião, porque já está no adiantado da hora, né? A gente continua esse estudo no próximo domingo. Então, meus queridos e queridas, encerrado o estudo, fique quem puder, a gente continua batendo papo. Quem tiver que descansar, então boa noite, um bom dia. Boa noite, meninas. Obrigada.